Olá pessoal da Anatomia Virtual, sorria, você está na Anatomia. Bem, deixe seu joinha, seus comentários, se inscreva aí no nosso canal. E como eu falei para vocês, eu estou fazendo algumas aulas envolvendo o coronavírus. E eu falei para vocês que eu coloquei uma aula ontem sobre síntese de proteína. E hoje eu vou dar uma descrição meio que de forma genérica sobre o que é um vírus e tal. E por fim, depois eu vou soltar primeiramente sobre a morfologia do coronavírus. Quais são essas proteínas que ficam aqui, ó, tá? O que fez com essas proteínas tornar-se tão potente que foi chamado aí de Covid-19. Bem, nós vamos falar que os vírus, qual que é a definição de vírus? Os vírus são agentes infecciosos acelulares que fora das células hospedeiras são inertes, sem metabolismo próprio, mas dentro delas, seu ácido nucleico torna-se ativo, podendo se reproduzir, tá? Então, o vírus, ele é acelular, mas ele é um parasita obrigatório de tipos de células. Sem as células, ele não consegue viver, tá? Outras características do vírus, ele vai possuir um envoltório proteico que protege o material genético, denominado capsídeo. O capsídeo pode ou não ser revestido por um envelope lipídico derivado das membranas celulares. Possuem um único tipo de ácido nucleico, ou ele vai ter DNA ou RNA. Por isso, vocês vão entender agora que eu deixei a primeira aula pronta, tá? Porque o modo que ele se replica é praticamente que igual o mecanismo da síntese de proteínas que acontece na nossa célula. Então, existem vírus com DNA de fita dupla, de simples, RNA de fita dupla ou simples, na qual nós podemos encontrar. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Multiplicam dentro das células vivas, usando uma maquinaria de síntese das células e não possuem metabolismo. Toda a energia que ele usa da própria célula, né? Então, eu costumo dizer assim, né, que quando um vírus está dentro da célula, ele está se replicando, ele está transformando aquele material genético celular em um material genético viral, que vai gerar proteínas virais e, consequentemente, vai sendo montado uma maquinaria de formação de milhares de vírus para invadir várias células. Bem, as características gerais dos vírus: os vírus são de tamanho até menor que uma célula, tá? O tamanho deles requer em nanômetro. Aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, vírus de 300 nanômetros, de 225 nanômetros, 24, 90, 1000, 150. E aqui comparado com uma hemácia, olha a diferença de tamanho de nanômetros relacionado em comparação, né, com um vírus. Bom, a estrutura dos vírus, o vírus é uma partícula viral bem complexa, que tem ácido nucleico mais capsídeo proteico, né? E ele serve como veículo na transmissão de um hospedeiro para o outro. Então aqui vocês vão perceber, né, durante a faculdade, o ensino médio também, vocês vão perceber que o vírus ele pode ter diversos formatos. Ele pode ser
alongado, pode ser helicoidal. Nós temos também aqui no formato da gripe, né? Notem que o formato do vírus da gripe é até um pouco semelhante, assim, sabe, com o vírus coronavírus, o estilão dele, né? É bem parecido. Mas, por incrível que pareça, tem até o mesmo material genético que o coronavírus tem, que é o RNA. Nós vamos comentar mais pra frente. Bom, pessoal, nós temos um vírus, que é um vírus nu, que tem cabeça, o capsídeo, o DNA inteiramente, a cauda, e nós temos aqui, ó, as fibras, e nós vamos ter os pinos aqui do vírus, que vai grudar na parede da bactéria, tá? Que a gente vai explicar depois como ocorre aí um ciclo, tá? Quando um vírus nu encaixa na parede da bactéria, que é chamado de bacteriófago, e o material genético ele é DNA. Aí o que vai acontecer? Muito igual a síntese proteica nossa, tá? Bem igual mesmo, tá? Até formar as partículas virais. Aqui, ó, nós temos exemplos, né, de vírus envelopados. Aqui nós temos o vírus da gripe, que dá para ver o RNA, o capsídeo, e essa parte aqui, ó, tá, é revestida de glicoproteína, tá? Essa glicoproteína, ela pode sofrer algumas alterações de acordo com a manifestação desse vírus em regiões diferentes. Por exemplo, o que eu quero dizer, vamos supor, eu tô aqui, né, o vírus está no ar, tô aqui sossegado na minha casa, e vamos supor, meu corpo já acostumou com os vírus aqui, que tá aqui no ar, né? Mas vamos supor, né, que não precisa ser o coronavírus, sei lá, um vírus HN1, por exemplo, que veio de uma mutação gênica dessas glicoproteínas aqui ao redor. Aí o que acontece? Como eu nunca tive contato com isso, eu posso desenvolver a doença. Bem, quem são os hospedeiros dos vírus? Então, são as células de animais, célula vegetal, a bactéria, o fungo e o protozoário. Bem, a reprodução viral, os vírus só se reproduzem no interior de uma célula hospedeira, como eu disse, e o ácido nucleico dos vírus possui somente uma pequena parte dos genes necessários para a síntese de novos vírus. As demais enzimas necessárias para a síntese proteica de ribossomos, que é o RNA transportador, o RNA mensageiro e a ATP, que é fornecida pela célula hospedeira. Portanto, os vírus necessitam da via metabólica das células para que eles se repliquem, tá? Então, coitada da célula vai ser invadida e ela vai ser usada de todas as formas. Então, assim, para estudarmos a reprodução viral, vamos analisar a reprodução do bacteriófago, que é um parasita intracelular de bactérias. Bem, só para saber, ó, a gente tem o tipo de DNA, um vírus que contém DNA como material genético e vai ser transformado em RNA. Mas a gente tem bastante vírus que até o coronavírus ele é RNA, possui RNA. E, primeiramente, nesses casos, junto com o material genético, vem aí uma enzima chamada de enzima transcriptase reversa. E essa enzima transcriptase reversa vai transformar em DNA para que ocorra depois o processo normalmente.
Bem, aqui nós temos a replicação viral, né? Então nós temos primeiro a fase de absorção, a fase de penetração, né? A fase de transcrição, a fase de síntese, né? E a fase de montagem e a fase de liberação aí do material genético. Então, o que acontece? Quando o vírus, né, ele gruda aqui na célula bacteriana, por exemplo, tem a gente cria uma proteína, tá, que é gerada aqui, que ajuda o que? Quebrar essa parede aí da célula bacteriana, na qual o vírus, a bainha do vírus, ele se contrai, o DNA ele vai cair no citoplasma e ele vai ser conduzido para até o DNA viral, tá? O DNA da célula. Quando ele chega no DNA da célula, é como falar assim, ó, tchau para você, que agora eu vou comandar tudo aqui, tá? E como que faz isso, né? Ele vai se transformar, aqui vai ter a parte do DNA, né? Vai ter a duplicação, aí vai vir a fita, né, de RNA mensageiro para poder fazer a transcrição, igualzinho que acontece nas nossas células. Aí feito isso, né, depois da transcrição, para o mecanismo de tradução, olha que ocorre aqui nos ribossomos, e por fim, essa parte aqui de proteínas virais, ela é jogada aqui, ó, nas partes virais, e ocorre em seguida, tá, o processo de montagem das partes desse vírus, até que ele vai lá e se rompe a célula e vai estar pronto aí para infectar outras células. Bem, aqui nós temos o retrovírus, tá? O retrovírus, ele é um pouquinho diferente daqueles vírus que tem o DNA, que são chamados de adenovírus, né? Bem, aqui nós temos, ó, faz de conta que é o vírus H1N1, por exemplo, tá? Que já sofreu várias mutações aqui da proteína, que são as glicoproteínas, que é a hemaglutinina e a neuromicina, que são proteínas que ficam grudadinhas naquele tipo de botãozinho que a gente vai ver. O coronavírus, ele tem glicoproteína também, mas tem proteínas que vão atuar tanto aqui como na parte do cápside e também em outras partes também da partícula viral que nós vamos comentar, né? Então, o que acontece? O vírus vem aqui com a ação de um receptor específico, né? Para isso, ele vai o que? Romper a célula, e com isso daí o material genético vai cair no citoplasma, que é o RNA, tá? Aí, ó, nesse pedaço aqui, ó, do RNA, o que acontece? Vai ter ação aí da enzima transcriptase reversa, que vai o que? Mudar de RNA para DNA. Aí, essa fita dupla aqui, ó, né, de DNA, ele vai cair aqui no núcleo da célula, tá? Caindo aí, né, vai ocorrer o que? A preparação, na verdade, para aquilo que a gente viu anteriormente, né? Vai ocorrer aí a parte da tradução, né? Na qual vai formar as partículas virais, né? Que são proteínas virais, na qual elas vão juntar as pecinhas, né? E vai cair fora, né? Esses montes de vírus que se formou vai cair fora para
invadir outra célula, tá? Então, assim, é mais ou menos isso, tá, que acontece durante uma duplicação aí dos vírus. Bem, isso vai ser só um modelo para a gente explicar aí como ocorre o ciclo do coronavírus.